Boa noite, querido. Boa noite, querida. Como está? Tudo bem deste lado? Aqui, junto da minha família, graças a Deus, estamos bem. Mais uma vez, estamos aqui para estudar o livro Eventos Finais. Eventos Finais. Este é o livro que estamos a ver durante este período, durante este tempo. Hoje vamos estudar o terceiro capítulo, que fala o seguinte: quando sucederão estas coisas? Quais essas coisas? Quando é que sucederão? Essa é a questão que foi lançada com os discípulos para o Mestre, para o Senhor Jesus Cristo. Para iniciarmos com o nosso estudo, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, o nosso tudo, agradecemos, Senhor, pela vida e pela saúde que o Senhor nos concede. Agradecemos pelo pão de cada dia. Agradecemos pelo Espírito que nos conduz. Agradecemos, Senhor, porque tem enviado os seus anjos que nos guardam a cada dia e a cada noite. Nesta hora, Senhor, encha-me do Teu Espírito para apresentar a Sua palavra aos irmãos. Pai querido, encha também do Espírito Santo aqueles que irão ouvir, que o Senhor possa os levar para o seu aprisco. Esta é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Quando sucederão estas coisas? Esta foi a questão dos discípulos. As palavras de Cristo foram pronunciadas aos ouvidos de grande número de pessoas. Mas quando ele estava só, sentado no Monte das Oliveiras, Pedro, João, Tiago e André foram falar com ele, em particular. Dizem-nos, perguntaram, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos, espantados com o relato da destruição de Jerusalém, com a fome, com a guerra, com as pestes, com a aparição dos falsos profetas, eles perguntaram: quando é que sucederá estas coisas? Quando é que vai acontecer? Foi a preocupação desses homens, em particular, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras. Talvez seja a preocupação do irmão e da irmã desse lado. Quando é que essas coisas vão acontecer? Jesus não respondeu aos discípulos falando separadamente da destruição de Jerusalém e do grande dia da sua vinda. Misturou a descrição dos acontecimentos. Se tivesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros, como ele os via, não teria podido suportar. Se Jesus falasse de todas as coisas perante todos os discípulos, perante toda a multidão, eles não teriam ou não poderiam suportar. Porque são coisas terríveis, são coisas tristes. Num desses livros é escrito que o Templo de Jerusalém era uma estrutura tão grande, uma estrutura poderosa, uma estrutura magnificante, uma estrutura com uma beleza inexplicável. Os homens trabalharam para a edificação deste templo, mas os discípulos, ouvindo essas cenas terríveis, ficaram espantados. Mas como, Senhor, destruição do templo de Jerusalém?
Senhor, não, fale outra coisa. Fale outra coisa. Mas, infelizmente, Jesus, ele disse, estão vendo toda essa estrutura? Estão vendo tudo isso que vocês estão vendo? Certamente aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo será derribado. Isto veio acontecer no ano 70 pelo exército romano, quando atacou a Jerusalém e matou milhões e milhões de judeus não convertidos a Jesus Cristo. Mas os cristãos convertidos, eles foram salvos, eles já haviam sido revelados, haviam sido relatados, haviam sido ditos e preditos essas coisas. E ficaram atentos, eles fugiram, saíram da cidade. Muitos que se chamam pelo nome de adventistas têm marcado datas. Essa é a questão de datas. A questão de datas não é de hoje, irmão. Porque mesmo nós, os adventistas do sétimo dia, marcamos datas para a segunda vinda de Cristo. Esquecemos que o próprio Cristo, estando aqui na terra, ele disse, nem o dia, nem a hora, nem o ano, ele não sabia. Até os anjos não sabem da volta, do dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Claro, irmão, você pode dizer que, irmão, você está muito errado. Como é que Jesus não sabe da sua volta? Claro, sim, Jesus, como homem, ele não poderia saber o dia da sua vinda. Jesus, estando aqui na terra, não podia saber o dia da sua volta, da sua segunda vinda. Mas, agora que está nos céus, claro, ele sim sabe o dia e a hora da sua volta. Então, muitos têm marcado datas. Isso já aconteceu em 22 de outubro de 1844. Os adventistas mileritas, eles esperavam a volta de Jesus Cristo. Entenderam mal o livro de Daniel, capítulo 8, onde fala das 2.300 tardes e manhãs que o santuário seria purificado. Não seria a volta de Jesus, mas sim a saída do lugar santo para o lugar santíssimo, para iniciar a purificação, para iniciar o juízo. Este era o evento naquela data, não era a segunda vinda de Cristo. E os adventistas milleritas, acompanhados pelo Guilherme Miller, eram convencidos de que Jesus voltaria neste ano. Infelizmente, eles, estando no monte, esperaram Jesus Cristo e Jesus não voltou. E isso voltou a acontecer mais e mais. Muitos continuaram a marcar datas e datas e datas. E a serva, a profetisa White, diz o seguinte: muitos que se chamam pelo nome de adventistas têm marcado datas. Isso é heresia. Isso não pode acontecer. Se algum irmão vem a ti e diz Jesus voltará próximo ano, ou voltará no ano de 2024 ou 2025, irmão, o trate como um herético. Isso é heresia, porque nós não sabemos, a Bíblia não diz quando Jesus irá voltar. Mas sim, temos os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Mesmo os anjos que ministram aos que serão herdeiros da salvação não sabem o dia nem a hora da volta do Senhor Jesus. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, quando esteve na terra. Ninguém te engana, irmão. Nós não sabemos quando é que Jesus irá voltar. Não temos como saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo. Mas o que temos que fazer é buscar sempre a descida do Espírito Santo, a descida da chuva serôdia, para que nos batize, para que fiquemos atentos, para que fiquemos preparados a cada dia para o recebimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não nos deu esse conhecimento. Deus não nos deu esse conhecimento. Mas por que não deu esse conhecimento?
por que não nos deu esse conhecimento? Por que não disse o dia da sua volta? Porque se nos desse, não faríamos correto uso dele. Desse conhecimento resultaria uma situação entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus no sentido de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia que está para vir. Não devemos viver anseios quanto ao tempo. Jesus fez bem a não dizer o dia da sua volta. Deus fez bem em não dizer a volta do seu Filho Jesus Cristo, porque faríamos um mau uso deste dia. Faríamos um mau uso desse dia. Hoje eu iria pecar, e pecar, e pecar, e pecar, cometer pecados e mais pecados, porque amanhã, se calhar, Jesus voltaria. Por isso, Jesus não disse o dia da sua volta. Portanto, é nossa missão hoje nos preparar sempre, todos os dias que Deus nos concedeu. Prepare-se, irmão, a cada dia para receber o Senhor Jesus Cristo. Receba Jesus Cristo no seu coração e na sua mente. Não seremos capazes de dizer que Ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos. Nem devemos protelar sua vinda, declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. Aproximemo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo. No entanto, não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do seu aparecimento. Preparemos-nos sempre para a vinda do Senhor. Não pertencemos ao grupo de pessoas que define o exato período de tempo que transcorrerá antes da segunda vinda de Jesus Cristo com poder e grande glória. Alguns marcaram certo tempo, e quando este tempo passou, seu espírito presunçoso não aceitou a repreensão. E eles têm marcado diversas outras datas. Numerosos fracassos caracterizam essas pessoas como falsos profetas. Continuavam marcando datas para a sua vinda. Eu, quando miúdo, ouvi no ano de 1997, 98, 99, diziam eles que Jesus voltaria. Aliás, o mundo acabaria no ano de 2000. Todos, irmãos, acreditem, muitos dos que acreditaram nessa mensagem venderam seus bens, venderam sua riqueza, entregaram tudo. Mas quando chega o ano 2000, quando chega a metade e quando o ano termina, o mundo não acabou. Hoje estamos em 2022, Jesus ou o mundo ainda não acabou. Fique atento, estude a palavra de Deus, porque tem toda a palavra, tem toda a luz. Estude, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus. Deus não dá a nenhuma pessoa uma mensagem de que falem ou de que faltem 5, 10 ou 20 anos para que termine a história deste mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiarem a preparação para seu aparecimento. Não quer que alguém diga a mesma coisa que o servo infiel. Meu Senhor está demorando, pois isso resulta em temerária negligência de oportunidade e dos privilégios concedidos para nos preparar para aquele grande dia. Ninguém, mais uma vez, te diga que ainda falta 5 anos, ainda falta 20 anos, ainda faltam 10 anos para o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém te diga isso, porque isso vai evitar com que se prepare, vai evitar com que você estude a palavra de Deus,
vai fazer com que relaxe, e não se vai preparar. Prepare-se todos os dias. Pelo fato de ter passado repetidamente a data marcada, o mundo está hoje em mais profundo estado de incredulidade do que antes. Com respeito ao iminente advento de Cristo, as pessoas do mundo consideram um aborrecimento os fracassos que marcaram tempo pelo fato de terem sido assim enganadas. Essas pessoas se desviam da verdade comprovada pela palavra de Deus, de estar às portas o fim de todas as coisas. As pessoas que foram enganadas ficaram fracos e desistiram, se desviaram do caminho de Deus. Atento a este dia, o que temos que fazer é se preparar. Querido irmão, mais uma vez, venha a Cristo, estude a palavra de Cristo e encontrará a verdade. E a verdade vai te libertar. A longa noite das trevas é uma prova, mas amanhã é adiada por misericórdia. Porque se o Mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. Se os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, tivessem mantido firme sua fé e seguido avante unidos à medida de que Deus lhe abria o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e, no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, teriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente em apoio aos esforços deles. A obra estaria concluída e Cristo teria vindo para receber seu povo e dar-lhe a recompensa. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo demorasse assim. Se o mundo estivesse preparado naquele tempo, Jesus teria voltado. Infelizmente, o mundo não estava preparado. Muitos, na verdade, estavam ainda na ignorância. Muitos ainda não haviam entregue o seu arrependimento dos seus pecados ao Senhor Jesus Cristo para poder perdoar. Por isso, esse tardio é sua volta. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm postergado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte da promessa de Deus. A incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre aqueles que se dizem povo de Deus que nos têm detido neste mundo de pecados e dor por tantos anos. O nosso egoísmo, o mundanismo, a incredulidade, a imoralidade sexual que temos cometido, isso tem tardado a volta de Jesus Cristo. Se a Igreja de Cristo tivesse feito a obra que lhe foi designada, como Ele ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido. O Senhor Jesus Cristo teria vindo à terra em poder e grande glória. Querido irmão, há necessidade de voltarmos a Cristo. Há necessidade de sairmos dessa mornidão satânica. Há necessidade de abandonarmos os nossos pecados, os pecados conhecidos. Há necessidade de confessar e abandonar. Pedir a força, pedir o Espírito de Deus para que remova todo esse mal que nos impede da salvação. Jesus aguarda com forte desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reivindicá-los como seus. Se tivermos a perfeição, se termos o coração de Jesus Cristo, então Jesus se manifestará. Jesus irá se levantar para reivindicar das mãos de Satanás.
todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Nós temos que apressar a segunda vinda de Cristo. Se todos os que professam o seu nome produzissem fruto para a glória, quão depressa estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente seria a última grande seara e Cristo viria a recolher o precioso grão. Transmitindo o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Está em nosso poder, mediante a cooperação com Ele, acabar com a nossa situação de miséria. Nós temos que apressar a segunda vinda de Cristo. Temos que apressar a sua vinda. Sairmos do mundo e pregar a mensagem de Cristo. Termos o coração de Jesus. Termos a perfeição de Jesus. Para que Jesus logo vir a esta terra. Com precisão infalível, o Ser Infinito ainda mantém uma conta com todas as nações. Enquanto oferece sua misericórdia por meio de convites de arrependimento, essa conta permanece aberta. Portanto, quando os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o mistério da sua ira. Deus irá se irar, irá derramar as taças declaradas no livro de Apocalipse, capítulo 16. Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumentando contra elas nos livros dos céus. E quando se decretar uma lei de que a transgressão do primeiro dia da semana será punida a taça das nações e se encherá a ira de Deus. Querido irmão, se um dia haver um decreto de poder guardar o primeiro dia da semana, então a ira de Deus irá se manifestar. O mundo terá cortado a paciência, a misericórdia que Deus tem para a humanidade. Aí vai se manifestar o poderio, a grandeza de Deus, porque o mundo terá anulado a lei eterna de Deus. Ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite além do qual os seres humanos não podem avançar no pecado. Quando é atingido esse limite, os oferecimentos da misericórdia serão retirados e começa o mistério ou o ministério de juízo. Virá o tempo em que, por meio de fraudes e insolências, as pessoas atingirão o ponto que o Senhor não permitirá que transponha. Aprenderão que há um limite para a longanimidade de Jeová. Há um limite além do qual os juízos de Jeová não podem mais ser detidos. Há um limite. Deus concede limite para todos nós. Não é sempre pecar, pecar e pecar e pecar que sempre vamos pecar. Não. Deus também é juízo. Deus nos castiga. Porque há um limite. Mesmo Satanás foi concedido esse limite. Por isso, Satanás um dia irá à perdição. Um dia será queimado. Irá ao abismo. Porque tem limite. A transgressão quase chegou ao seu limite. O mundo está cheio de confusão e um grande terror está para vir sobre os seres humanos. O fim está perto. Nós que conhecemos a verdade deveríamos estar preparados para o que em breve sobre o mundo uma terrível surgirá depressa. Querido irmão, mais uma vez te convido a conhecer, te convido a estudar a palavra de Deus, te convido, querido irmão, a vir a Jesus Cristo.
e guardar os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus estão no livro de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Toda esta lei, todo esse mandamento está em vigor. Vigorou no Antigo Testamento, vigora hoje no Novo Testamento, irá vigorar na nova terra e nos novos céus. Te convido nesta noite a abandonar o pecado. Te convido nesta noite a deixar de guardar o primeiro dia da semana. Te convido nesta noite a guardar o sábado, o dia do Senhor, para Deus te poupar da sua ira, para não receber a marca da besta, para não receber a taça de Deus, para não receber as pragas descritas no livro de Apocalipse, capítulo 16. Senhor nosso Deus, nesta noite queremos te agradecer por esta mensagem. Senhor, queremos guardar os seus mandamentos, queremos viver na tua lei, queremos ficar preparados sempre. E, Senhor, pedimos que nos conceda força, nos conceda o Espírito Santo para que possamos pregar a sua mensagem para o mundo todo. O mundo precisa conhecer, precisam conhecer, Senhor, a verdade, porque a verdade te liberta. Porque a verdade liberta a nós, liberta aos nossos queridos e às nossas queridas neste mundo. Senhor Deus, nos ajude e nos acompanhe. Isso que nós pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, querida, vem e venha e coma do fruto da árvore da vida. Em nome de Jesus. Amém.